O fato é que de perto, ninguém é normal. Nem tão honesto quanto parece, nem tão maldoso. Nem tão estúpido, nem tão inteligente. Por que então não curtir a arte do encontro em qualquer lugar? Olá, eu sou a Tainara Leskizinski e no vídeo de hoje conversarei com vocês sobre o livro Meu Corpo Social, de Gustavo Sartori. O vídeo de hoje é uma parceria com a editora Penalux. E na resenha de hoje nós vamos literalmente começar do início, porque na maioria das vezes eu confesso pra vocês que eu não presto muita atenção em alguns detalhes, como a capa. Mas assim que eu terminei esse livro, que eu fechei o livro, eu olhei pra capa e eu pensei, uau, tem tudo a ver com a história. Porque aqui nós vemos uma árvore, só que a ênfase dessa árvore está na raiz. E eu creio que é justamente essa ideia que esse livro vai nos trazer. Ele convida o leitor para uma leitura das raízes do narrador. Eu também não costumo ler assim a orelha do livro, a apresentação do livro antes de lê-lo. Por quê? Porque às vezes algumas apresentações, algumas orelhas e tudo mais acabam contando muito da história, até mesmo a sinopse. Então eu gosto de ser bem surpreendida. Mas aqui eu li a orelha e li a apresentação primeiro e não tem problema nenhum, porque esse é um livro de ensaios, ainda que sejam ensaios mais particulares conforme nós vamos lendo e entendendo melhor a sua estrutura. Eu já falei em outros vídeos que uma das máximas dos estudos literários é que os leitores não confundam o narrador e o personagem com o autor. Mas eu acho que nesse livro é algo que vai além dessa máxima, que vai além dessas regras de estudos literários, porque é meio que imprescindível você ligar uma coisa a outra para que a história tenha uma compreensão mais profícua. Eu acho que é bem pertinente mencionar a orelha do livro, que é do Luiz Biagioni, porque ela já começa de uma maneira bem inusitada, explicando que esse é um livro muito estranho. E quando falam de estranho, eu já tenho um interesse maior, porque eu também gosto de coisas diferentes, inusitadas. E eu posso confirmar para vocês que a orelha ali é bem verdadeira, porque de fato esse é um livro diferente. Ele é um lançamento agora de 2021, e eu já resenhei vários outros livros da editora Penalux, a maioria deles livros bem recentes, então se vocês gostam de conhecer novos autores, principalmente de literatura brasileira, eu vou deixar ali na descrição e no primeiro comentário fixado todos os vídeos que eu já fiz mostrando ou resenhando livros da editora. Esse livro aqui é bem curtinho, ele tem em torno de 125 páginas, então tá para você ler aí em uma semana tranquilamente. Se por um lado ele pode ser considerado um livro de ensaios, como eu já mencionei para vocês, ele também pode ser considerado um livro de memórias. E eu digo isso porque ele mescla muito bem a subjetividade e o contexto social, ou seja, o lado interno e o externo que compõem o indivíduo. E essa ideia do livro ela é bem pertinente para que nós possamos pensar na nossa própria construção, porque às vezes nós não nos damos conta de que a nossa individualidade ela é construída também por fatores externos, como o nosso contexto, nossas condições sociais. E por mais que alguns de nós já tenham até mesmo essa ideia clara, o livro ele esclarece isso ainda mais, de uma forma mais, não sei, didática, assim, porque nós vemos na prática, nós conseguimos ver essas ligações do narrador com o seu contexto. Então, uma forma muito prática, eu acho que essa é a palavra. E esse livro ele não deixa de ser também um passeio pela mente humana. Ele já conta com um prefácio ali de uma psicóloga, Débora Takoff. Depois ele tem um prólogo e aí ele tem 22 capítulos. O livro ele tem muito mais uma linguagem jornalística do que literária, eu diria, no sentido, sobretudo, de exposição e argumentação de ideias, teses, teorias. É um livro que traz algumas passagens mais pesadas, alguns temas mais pesados, até mesmo alguns temas tabus, então eu sugeriria ali para uma idade acima de 18 anos. Até mesmo porque o narrador do livro, ele é um personagem adulto, que está refletindo sobre a sua história, a sua trajetória até se tornar quem ele é. Então ele retoma alguns traumas, algumas conquistas, e ele vai vendo como cada um desses passos moldou a sua identidade. E é legal isso, a gente aprender de certa forma com os personagens, com os narradores, porque nós, enquanto seres humanos, também somos feitos de erros e acertos. Ninguém acerta sempre e ninguém está de todo errado também. Então eu acredito que uma pessoa adulta possa apreciar essa jornada dele, possa aprender, possa até mesmo se ler em alguns determinados momentos. Os capítulos do livro foram coisas que chamaram muito a minha atenção por causa da construção deles.
Aqui no sumário, talvez vocês não consigam ver muito bem, mas enfim, vocês conseguem ver pelo menos que os nomes dos capítulos são bem curtos, certo? Isso porque cada capítulo é nomeado por um ano. Então, nós começamos ali em 1979 e terminamos em 2020. Então, é claro, como há 22 capítulos, por mais que esteja numa ordem cronológica, nós não temos um capítulo para cada ano. Então, há meio que uma intercalação de alguns anos ali. E cada capítulo, o narrador ele começa por uma parte mais ampla, ou seja, contando o que aconteceu no mundo, no país, qual era o contexto social daquele ano. E aí ele vai, de certa forma, adentrando mais aquele ano até chegar nos seus pensamentos, na sua vida, nas suas práticas sociais. E eu posso dizer que, de certa forma, ele faz uma reflexão geral sobre o contexto, sobre o lado externo, e aí ele vai refletindo sobre quem ele era, sobre o que ele fazia. Então é realmente essa reflexão de você olhar para você no passado e você pensar sobre os seus atos, sobre até mesmo seus próprios pensamentos. É legal isso de você pensar sobre os pensamentos que você tinha, porque nós mudamos todos os dias os nossos pensamentos e às vezes nós não paramos para refletir sobre as nossas próprias mudanças. E é legal isso de você fazer essa junção das mudanças do mundo e das suas mudanças internas. O autor escreve bem, de uma forma sucinta, ele consegue explanar muito bem as suas ideias, então nós conseguimos de fato ter uma ideia mais ampla da mente desse narrador, ainda que seja sempre um grande desafio você tentar entender a mente de alguém. E para finalizar, eu recortei uma passagem ali do finalzinho do livro que quando eu li eu pensei, nossa, eu acho que eu tenho que compartilhar essa passagem aqui e até em outros lugares, outras redes sociais também, porque é uma reflexão muito interessante. É uma passagem um pouco mais longa do que a que eu lerei aqui, mas eu fiz um breve recorte para que nós tenhamos uma ideia. Por que fotografas a felicidade que não sentes? Por que postas a reflexão que não irás fazer? Por que tantos amigos se não lhe inspiram afetos? Tantas ideias que não praticas? Amizades que não servem para aproximar? Por que ostentas pratos que não estavam tão gostosos assim? O que nós queremos, afinal? Que vazio é esse que precisamos tanto preencher? Eu achei essa passagem fenomenal porque nós vemos aqui uma escrita mais moderna que reflete sobre a nossa vida atual, sobre a nossa vida moderna ou contemporânea, enfim, o termo que você preferiu. Que é, de fato, uma vida feita de aparências. Uma vida feita da imagem, do status, dos stories. E recentemente tem se debatido sobre isso na internet. Você está bem por trás dos stories? Hoje em dia, infelizmente, o que acaba acontecendo? As pessoas se preocupam muito mais em parecer do que ser. Então, eu acredito que a ideia desse livro de viajarmos para dentro das nossas próprias mentes, revendo os nossos erros e acertos, é muito pertinente. Conhecer quem nós somos, quem nós fomos, para que possamos ser melhores. E é isso por hoje, gente. A resenha de hoje é mais curtinha mesmo, tendo em vista que o livro é curto. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando também que o link de compra do livro vai ficar ali na descrição e no primeiro comentário fixado. Se gostou do vídeo, não esqueça de curti-lo e também se inscreva no canal.